Olá, aqui é o Judeu Ateu. Eu sou o Estranho. Aqui é o Gustavo Bosch. Aqui é o Luke. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Tudo bem, todo mundo? Sejam bem-vindos ao 100º, 80º, sei lá. Algum número alto aí. 80º, né? 80º episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo bem? Tudo sim. Passaram bem a semana? Opa, joia, perfeito. É sempre essa ordem de pergunta, né? Tudo bem com vocês? Sim. Passaram bem a semana? Nunca. Tudo bem. A gente costuma gravar numa quarta-feira. Até quarta-feira não aconteceu nada de bom na semana. Não tem nada que aconteça de bom de segunda a quarta. Que isso? Pois é. Maravilha, cara. Estamos aqui então numa quarta-feira gravando o Mangagrafia, olha só, de um autor, Shuzo Oshimi. Acho que é assim que se pronuncia, né? Eu espero que seja. Shuzo Oshimi, cara, mais conhecido... Prolongar o O, mas tá certo. Oshimi. É Shuzo Oshimi. Não, pior que é. Ok. Né? É que tem aquele tiozinho assim em cima, aquele tracinho em cima. Shuzo Oshimi, mais conhecido como autor de Akunohana, né? Então a gente vai, aqui nesse quadro que é uma Mangagrafia, a gente vai comentar extensivamente todas as obras publicadas pela carreira dele, até que ele teve bastante coisa, ele teve várias obras curtinhas. A gente vai analisar, tentar entender um pouco mais, quem sabe, da pessoa que escreve essas obras, né? Quais são as grandes temáticas, né? E talvez um pouco da evolução dele durante esses anos, né? Um pouquinho de informações básicas, o Shuzo Oshimi é nascido em 1981, portanto ele tem 30 E agora, 7 anos, sim, 35 anos, né? 35. 35 anos em Kiryu, província de Gunma, na região de Kanto, perto de Tóquio, né? É pertinho, tipo, como se fosse mais ou menos Campinas, assim. Eu estou um pouco ofendido que tiraram da pauta que eu tinha colocado que a região de Kanto fica na ilha de Honshu. Mas a ilha de Honshu, não importa, é a ilha principal, viu? Tirei, desculpa. Achei vacilo, Bosch. Em 2001 ele ganhou o prêmio Tetsuya Shiba Award, seja lá o que for, supostamente um prêmio para novatos no mundo dos mangás, né? Tetsuya Shiba é aquele desenhista do Ashita no Joe, não é? É, ele mesmo. Ah, tá. Então tá aí. E hoje em dia ele vive em Tóquio. Como a maioria das vezes, né, a gente não tem muitas informações, sei lá, da vida pessoal dele, né? Se ele é casado ou alguma coisa assim, né? Mas ele até que escreve bastante, né? Nas obras, tipo, em prefácios, esse tipo de coisa, né? Sim. Então a gente consegue ver um pouquinho da figura bem sombria por trás dessas obras, né? Acho que a gente pode saber dele é que ele foi assistente do Yu Muraoka. Esse cara que ninguém conhece e que só escreve mangá de esporte e ele não tirou nada disso. Ele foi assistente de um cara e tipo, ele não levou nada desse cara pra carreira dele. Umas coisas que dá pra tirar dele primeiro que eu lembro de ter lido que ele tem algumas influências de tanto escritores, alguns escritores franceses, alguns artistas também, como as principais influências dele, que foi mais ou menos o que levou ele a fazer a Konohana, porque ele também tinha lido desde criança As Flores do Mal lá, do Baudelaire. A impressão que dá é que tem a impressão que dá não, né? Ele diz que tem muito da vida dele nos mangás dele, mesmo nos mangás mais inusitados, né? Como, por exemplo, tem um mangá que a gente vai falar lá na frente do Net Café, que não tem nada, tipo, não tem como aquilo ter sido da vida dele, mas uma das personagens é uma personagem baseada na vida dele. E isso acontece em várias outras histórias. Por exemplo, pelo que eu li por aí, ele teve gagueira quando ele era criança. E aí ele fez um mangá sobre uma menina que é gaga. Sim. Já falando talvez um pouquinho das grandes temáticas, então, do mangá dele, né? Com certeza, puberdade, sexualidade, perversões sexuais, né? Algo muito presente em todas as obras dele, né? Acho que além de perversões sexuais, né? É uma coisa muito mais geral. Eu não quero falar de distúrbios mentais, porque não é, tipo, exatamente doenças mentais, mas é, tipo, coisas que a pessoa tem na mente diferente, sabe? Que a pessoa tem por dentro. Não é fetiche também, mas... é fetiche. Tem um pouco. Eu vejo mais como ele tem muito, a maioria dos personagens dele tem, dos personagens principais, são caracterizados por serem bem problemáticos socialmente, de certa forma, né? Pessoas bem isoladas ou pessoas que, mesmo que ela tenha amigos, ela não sabe, sei lá, arranjar namorada, não consegue se aproximar do sexo oposto, não consegue falar direito, várias coisas, sabe? Parece que
talvez esse seja um pouco dele, né, nos personagens, né? Ele talvez tenha tido isso na vida dele, de ser uma pessoa um pouco mais isolada, que tinha um pouco de problemas sociais e tal. Quase todos são tímidos, né? Não consigo pensar em nenhum personagem que seja lá meio ativo assim na história, né? A maioria, o único protagonista dos mangás dele, que a gente vai citar aqui, que é mais avançado amorosamente e sexualmente, é um cara que ele casou com a primeira mulher que ele ficou. Que é o cara do Nest Café. Todos os outros são adolescentes que nunca tiveram contato com mulheres, ou mulheres que nunca tiveram contato com homens. Sempre tem essa inocência, mas tem o desejo, mas tem a inocência também. Eu gosto muito desse aspecto da sexualidade das obras dele, porque eu acho que tem esses dois aspectos. Primeiro, a sexualidade pode ser vista como uma metáfora para coisas da vida em geral, sabe? Sei lá, dificuldades, né, sociais, qualquer outro tipo de coisa, né? Até talvez umas questões mais existenciais mesmo. E também, de fato, talvez diferentemente da maioria dos mangás, tipo, a sexualidade aqui é retratada como, tipo, um tema mesmo, sabe? Não só perversões, sabe? Mas a puberdade, né? A virgindade, todos esses múltiplos aspectos, e ele trata tudo de uma forma muito ciente e madura no final das contas. Não sei se vocês concordam. E de formas bem variadas também. É muito explorado. E é engraçado também porque é explorado até em tons muito diferentes. Acho que a gente vai comentar disso, mas, tipo, as obras do começo dele e do final, elas têm temáticas muito parecidas, tipo, de sexualidade, perversões, obsessões de forma geral, mas a forma com que ele trata os mangás muda muito, tipo, o estilo narrativo dele. E a sutileza com qual ele aborda, ou o quão profundo ele vai entrar, né? Parece que na metade da frente da carreira dele ele tá mais simbólico, mais sentimental, mais preso no que aquilo significa, enquanto no começo é mais a ação mesmo, né? Tipo, ele começa a usar também, tipo, os quadrinhos, mídia dos quadrinhos pra passar isso, tipo, ele começa a colocar várias imagens, tipo, simbologias mesmo. A Konohana e Mari e Happiness já tem, tipo, várias páginas que representam isso visualmente. Ele fica cada vez mais experimental, né, nos simbolismos, né, tudo isso, com certeza. E desculpa, só voltando realmente essa temática de sexualidade nas obras, eu acho justamente, talvez, né, por ele comentar de vários autores ocidentais, europeus, no caso, né, que ele consegue ter essa abordagem tão diferente, né, pra essa temática. Tipo, é um mangá com esse assunto mais diferente que eu já li, talvez tirando, não sei, Plastic Girl do Furuya, que também tem uma abordagem bem diferente, mas no caso do Furuya é mais crescimento no geral, né? Aqui é realmente, sabe, tipo, sexo, todas essas temáticas tratadas de uma forma bem honesta, verdadeira, sabe, sem querer romantizar demais, nem, tipo, satirizar demais. Eu acho muito interessante. Eu acho que é interessante que ao mesmo tempo que tem essa temática de sexualidade, ele usa no primeiro plano, mas no segundo plano ao mesmo tempo, porque não é o intuito dele, elas são usadas pro motivo original da obra. Acho que ele tá se mostrando como verdadeira Yumeko, ele tá usando desenhos de pintura pra fazer arte. Olha só, é um bom ponto esse. Ele de fato, a sexualidade é muito presente na história e ela é muitas vezes a força motriz da história, mas ela não é o objetivo, sabe? Porque a gente falou aqui várias vezes, às vezes alguém tá ouvindo esse podcast e nunca leu nada do autor, ele tá com a impressão que é o autor de hentai, e não é nem um pouco isso, é totalmente longe disso. Ele mostra de uma forma, tipo, ele não mostra o ato sexual, sabe? Às vezes mostra, mas tipo, não é o importante. O importante é o que significa a existência desse ato, ou do desejo, ou da situação que a pessoa se encontra naquele momento, e como isso afeta a pessoa, e não é pra punheta, sabe? Não, de forma alguma. Nenhuma obra dele eu acho que é sexualizada de forma alguma, né? O sexo tá ali presente, mas é cru. Tem uma lá ou outra, talvez. O começo da carreira dele era um pouco... Mas, cara, eu concordo que tá de primeiro e segundo plano ao mesmo tempo, né? Porque é o que você falou, Bocha, eu concordo plenamente, que talvez o objetivo final é outro, mas, tipo, não é que a sexualidade tá ali só pra entregar esse objetivo. A sexualidade também é analisada na obra, né? Sim. Sexualidade é um tema muito geral. Sim, sexualidade é um tema muito geral, mas também não é, às vezes não é o tema principal. A Konohana não é, eu não diria que é principalmente sobre sexualidade, embora esteja lá
presente e tipo, seja parte da obra. Parte bem ativa da obra, ele não é sobre isso, né? Ao mesmo tempo que é. Ao mesmo tempo que é. Eu acho incrível isso, cara. Eu realmente, quando eu não tinha lido nada desse autor antes de fazer essa mangagrafia, eu realmente fui muito surpreendido por esse aspecto, viu? Porque é realmente algo que eu nunca vi em mangá, pelo menos, né? Em quadrinhos eu consigo pensar em alguns, talvez, mas em mangá, sexo sendo retratado dessa forma tão analítica, nunca antes. Eu acho bem interessante as pessoas irem atrás das obras desse cara, viu? Eu acho que é um ar bem fresco, no final das contas, assim. Por mais que eu não sei se eu digo que todas as obras vale a pena ler individualmente, eu acho que, tipo, esse é um mangaka que você consegue construir uma ideia sobre o que ele é, lendo todas, sabe? Eu acho isso muito legal. Sim. As obras têm uma unidade como um todo. A arte a gente comentou um pouquinho por cima. O que vocês acham da arte dele? Ele tem uma evolução bem interessante, né? O que você acha, Bosch? Ele tem uma... tá. Desculpa. Pode falar se quiser. Pode falar. Pra você. Por favor, pode falar. O que eu acho estranho, bem curioso, é que ele tem uma inconstância, sabe? Parece que ele demorou muito pra achar a arte dele. Ele foi achar o estilo dele no meio de Konohana. Porque o começo de Konohana também é tipo... E aí você vai pegando obras e colocando lado a lado e varia muito, sabe? Por exemplo, o Devil Ecstasy parece meio quase um fanzine, sabe? Tipo, é muito pior que as obras que vieram antes. Eu não entendo isso. E aí vem o Yutai Nova, que... A gente vai falar dessas obras depois, mas vem ele que, tipo, tem uma arte meio comercial. Assim, parece que não é... Nem é meio ele que tá fazendo. Parece que, sei lá, tem muito assistente metendo a mão ali, não sei. Tudo vai variando muito. Aí chega em Konohana, na metade ele se encontra ali, e aí ele fala, não, esse aqui é a minha arte. A Konohana, na verdade, tem 3 formas... Eu acho que eu consigo diferenciar a Konohana em 3 aspectos. Tem o começo, que o começo era bem zoado mesmo, mas aí, tipo, na metade da primeira parte ele começa a melhorar muito, mas ainda não era a arte dele final, era, tipo, só mais bonitinha, mas não era tão própria, era só a dele antiga melhorada. Só que aí no final, que é a arte dele de hoje em dia, do final de Konohana ou de Mari, que ele fez tipo, algo bem mais próprio dele, tipo, bem mais experimental, talvez. Hoje em dia ele tem algo bem próprio, com certeza, né? Sim. No começo, eu com certeza via muita influência do Kazuo mesmo, né, no aspecto de terror, inclusive, né, ele faz aquelas caretas dele ali referenciando em algumas obras, verdade, né. Verdade. Inclusive ele tem um mangá chamado Drifting alguma coisa. Em homenagem a Drifting Classroom. E eu acho que ele meio que, ele teve que, tipo, se livrar dessa, tipo, influência pra achar, né. Até porque ele não segue as mesmas temáticas que o Kazuo mesmo, sabe. Eu acho que talvez ele tenha pensado que, eu não sei se ele queria seguir com isso na carreira ou não, mas pareceu uma boa ideia. A temática dele é totalmente diferente. A arte do Kazuo mesmo não é tão boa. Eu até talvez discordo um pouco, porque no fundo eu acho que várias das obras dele tem um aspecto meio de terror, mas obviamente não é o mesmo terror do Kazuo mesmo, né, mas é um verdadeiro horror. De horror, na verdade, né? Meio que mais nojento, talvez, mais feito pra... Eu acho que é um verdadeiro, tipo, terror barra horror psicológico, sabe? Algumas obras dele você fica meio, tipo, perturbado por dentro, né? Então, eu acho que nesse aspecto, talvez, a arte de terror combina com o que ele queria. Talvez nas obras iniciais não, mas talvez com o que ele queria fazer em Konohana e até em Happiness e em Sadimari, mas... Olha só, a Konohana eu digo, aliás, até que ele acertou, porque a primeira metade tem essa arte mais próxima do Meso e a segunda metade que, tipo, muda muito o estilo do mangá, ele já tem arte própria dele. Exato. Vocês estão falando disso, mas eu acho que ainda assim eu consigo ver os personagens sendo iguais desde a primeira obra. Parecem muito. Não, ele tem uma cara bem específica. Não, eu falo dos personagens em si, você consegue notar um personagem dele, assim, e conhecer como um personagem dele. É o único ponto. Eu acho que tem alguns ali que você tem que se esforçar. Eu acho que o Devil Ecstasy foi um que eu olhei e eu falava assim, caramba, mano, não é ele. Não deve ser ele. Eu falei isso há muito tempo, acho, com o Bosch, que, tipo, Devil Ecstasy parece que, tipo, é um ponto fora da curva. Você consegue criar uma linha da evolução da arte dele, mais ou menos. E Devil Ecstasy não tá nessa linha.
bolinha. Zoa tudo, pois é. A gente pode fazer uma teoria aí. Pode ser que ele tenha sido sequestrado nessa época. De fato, são pessoas diferentes escrevendo, né? Emprestou o nome pra outra pessoa. Era Masashi Kishimoto o tempo todo. Bom, cara, maravilha. Vamos comentar então uma obra dele aqui, pelo menos as que a gente tem disponíveis. Algumas obras nem tem completas, né? Mas a gente tentou ler o que dava pra ler. A gente vai comentar. A gente tem a estreia dele em 2001 com um one shot chamado Superfly na Shonen Magazine, né? Na Monthly Shonen Magazine, né? Sim. E não tem disponível esse one shot. Mas foi a estreia dele, né? Só pra mencionar aqui. Sim. Talvez tenha sido com esse one shot que ele ganhou o prêmio. Talvez. Sim, ainda mais pelo Tetsuya Shiba, né? As duas 2001, então provavelmente é. 2003 a gente tem a primeira obra disponível dele, que é o Avant-Garde Yumeko. Sim. Um volume na Young Magazine, que é da Kodansha, né? Sobre o que é Avant-Garde Yumeko, Bocha? Porque eu estou passando a palavra pra mim muitas vezes, mas tudo bem. É porque da outra vez você não falou quando passou pra você. É porque da outra vez você não falou, então tô te dando a oportunidade agora. Avant-Garde Yumeko é sobre uma garota que um dia ela viu uma revista e aí tinha foto de um falo. Ela ficou fascinada por falos e ela porque quer ver um pinto, de verdade. Ela viu, Só tem um detalhe, Bocha, não era uma foto. foto, porque ela ficou obcecada porque ela não conseguiu ver uma foto de verdade. Ela viu uma representação visual. Uma foto de um falo, que é aquelas figuras japonesas daquelas festas que homenageiam o órgão sexual masculino. Existe isso mesmo, inclusive. Ela fica maluca e desenhando pirocas pela casa inteira. Vendo nas nuvens e tudo mais. Ela quer ver um pênis e não conseguem achar nenhum. Eu já vou falar que eu gosto muito desse mangá, eu gostei muito dele. Nossa. Eu fui esperando um negócio super absurdo, foi o que eu recebi. Eu achei honestamente profundo, cara. Então, eu li esse mangá há muito tempo atrás, porque teve uma época que eu resolvi ler tudo do autor, e eu reli agora pra fazer o podcast, né? Eu gostei muito mais relendo, vou até aumentar a minha nota, porque eu vi que tinha alguma coisa ali agora, sabe? Não era só esse conceito absurdo. Ele acabou sem querer caindo numa coisa que ele foi se repetir depois lá na frente, e que eu já vi em algumas obras e me canso um pouco essas coisas da pessoa que consegue as coisas na chantagem, sabe? Eu vou contar pra todo mundo se você não fizer tal coisa pra mim. Eu sou um pouco cansado disso, embora tenha muitos mangás bons assim, como o próprio Konohana e Onani Master, por exemplo. Mas eu acho que ele soube dosar, porque a menina que chantageava, né, que aí o Yumeko chantageava o cara, não era na maldade. Ela chantageava porque ela era maluca mesmo. Era uma obsessão dela. Era só loucura mesmo. E também era uma pseudo-chantagem, porque o cara meio que queria também, né? Não é que ele fez algo absurdo e aí ela falou assim, eu vou contar pra todo mundo, né? Era meio uma chantagem meio parcial, né? Porque ela se você quiser, faz aí, né? Senão eu vou embora. Uma coisa que eu acho engraçado nesse mangá é que ele segue, o mesmo formato de protagonistas que quase todos os outros mangás dele, que é um protagonista feminino antissocial e ruim de falar com pessoas, e uma garota com alguma coisa muito estranha sobre ela, só que a protagonista é menina nesse. Ele começou ao contrário, eu tinha percebido isso também. Que o menino na história, né, que é na história a menina quer ver um pinto e aí ela acaba pegando um cara do clube de arte lá pra ser o modelo dela. Sim. E em outras histórias, em outro momento da vida dele, o protagonista seria esse menino, em vez de ser a menina. Mas especificamente nessa história, começamos olhando por ela. E é interessante por isso. Principalmente se você conhece toda a historiografia do autor, é interessante você ver essa diferença que dá uma quebra do que ele costuma fazer. E eu pessoalmente achei profundo, porque eu achei que foi uma das obras assim mais... É muito metafórico, né? E às vezes até um pouco direto na metáfora demais, mas como ele retrata a puberdade, né? Principalmente o começo da puberdade, é muito real, cara. Porque você, quando você é muito criança, você tem esse monte de coisas que, seu corpo tá mudando, você tá sentindo umas coisas que você não sabe se você tem que sentir ou como sentir. E eu acho que, essa garota, ela meio que vira esse, eu chamando dessa sensação, né? Porque ela tá pensando em pinto toda hora, sabe? Ela não consegue entender isso muito bem, né? Talvez na história ele seja um pouco velho demais pra estar passando por isso. Eu não sei se era, já ensino médio, uma coisa assim que a história se passava. Mas a ideia era essa, né? Representar a puberdade, o começo da puberdade, né? E eu achei que ele foi muito, cumpriu muito bem essa tarefa. Além disso, eu acho que a história meio que fala um pouco do que o Bosch falou, que o Oshimi é meio a Yumeko, que ela
ela tem uma parada de arte dela buscar usar isso como motivação pra ela ir atrás de arte, fazer arte no futuro. E, tipo, ela usa o Oshimi compara o pênis que ela desenha, tipo, ela tem que ver o que é o de verdade e representar dessa forma mais, tipo, adequada. Sim, sim. É bem direto, talvez, nesse aspecto, né, sim, tipo, do autor. Sim. É que a menina literalmente fala, eu tô buscando sexo como arte. Foi isso, sabe? O sexo é a arte, né? Nesse aspecto é bem representativo do autor. Próxima obra que a gente tem aqui é 2004, chamada Sweet Poolside. Um volume também na Young Magazine da Kodansha e que virou um filme com pessoas de verdade em 2014. Mas não, cara, alguma obra desse cara virando um filme com pessoas de verdade é um pouco preocupante. Esquisito. Não só esquisito, porque o Japão ele tem essa mania de pegar histórias adolescentes e colocar atores adultos fazendo adolescentes. E aí também fica meio estranho, porque essa história tipo, era muito puberdade. E aí colocaram uma galera com uma cara de velho lá, que você fala, isso aí não é um adolescente, nem fudendo. Ai, cara, sabe o que é Sweet Poolside, Luke? Bom, Sweet Poolside é sobre um garoto que ele não tem, tipo, pelo nenhum no corpo, mas ele tá no clube de natação porque o pai dele mandou, então ele fica com esse sofrimento que, tipo, as pessoas ficam tocando nele ou mostrando que ele não tem pelo nenhum. E aí ele, por acaso, encontra uma garota que tem pelos até demais pra ela, tentando se depilar. Aí, por algum motivo, a garota decide que, como ele seria bom nisso, quer que depile os pelos dela pra ele. E aí começa a relação dos dois. Mas é isso. Exato. É bem engraçado você notar, porque ele é o único certo, né? Se vocês pararem pra pensar, porque se você tá fazendo natação, você não deveria ter pelo mesmo. Eu concordo. Por isso que a garota quer se depilar. Concordo parcialmente com isso. Só que pelo que eu já ouvi falar, depilar o braço é a pior cagada que uma mulher faz. Porque o pelo do braço aí começa a crescer mais grosso e aí fica pior ainda. Por isso que as mulheres que ela precisava de novo tão rápido, né? É por isso que as mulheres normalmente só descolorem, né? Porque quando elas querem não aparentar o pelo, elas descolorem. Então me dá um pouco de agonia ver isso. Falando, caralho, mano, depilando o braço. Nossa, mãe. No caso ela não depila, não é depilação, no caso ela tá raspando o corpo, né? Cara, e eu fiquei meio me sentindo mal pelo cara no começo, que tem uns bullying pesados, sabe? Tipo, o cara vai lá, mostra ele pelado, o pessoal inteiro que ela tá lá na piscina, porque o cara não tem nenhum pelo no saco ali, mal, tipo, cara, eu fiquei, caraca, mano, que pesado. Mas o cara levou na boa, né? O moleque principal, ele só falou, porra, meu, vacila fazer isso, e seguiu a vida, sabe? Ele não ficou pesando, né? Nossa, fizeram bullying. Ele falou, nossa, que merda, né? Que cuzão, né? Falou. E aí voltou pra aula no outro dia. Um detalhe que eu, tipo, é a coisa que eu mais lembro desse mangá, tipo, até hoje, é que eu acho muito engraçado que ele desenha o protagonista com aquele símbolozinho de limpo, de, sei lá, de bolha de sabão no rosto. É muito engraçado. Pra mostrar que a pele dele é lisa mesmo, né? De novo, né? Tipo, umas temáticas aqui de puberdade, de novo, né? O seu corpo mudando, você não sabe como lidar com isso, né? Principalmente, né, no caso, o aspecto social de tudo isso. Não sei muito o que comentar. Não tem essa é uma história mais sobre, tipo, a pessoa aceitar o corpo como ela é, né? É mais simplesinha. E mais direta. Ela tem ali um desenvolvimento interessante sobre a possibilidade do romance e tal. Não vai muito longe também, mas pelo menos ele não deixa jogado. Ele fecha essa ideia, ele abre essa ideia e fecha ela na história. Não é nada demais, não é ruim, não fede nem cheira. Sim, ainda era um mangá dele numa época que ele tava, tipo, as histórias dele ainda eram muito simples, tipo, narrativamente. Então, tinha nada muito complexo. Mas é interessante, eu concordo pelo menos talvez nesse aspecto de aceitação e tudo mais, né, de valores sociais. Acho que tem um pouquinho comentando sobre isso, sim. Próxima obra dele, agora um pouquinho mais comprida, de 2005 a 2006, Devil Ecstasy. Teve 4 volumes também na Young Magazine da Kodansha. Fala aí, você estranho que o jeito gostou tanto de Devil Ecstasy. Não é que eu gostei, é que justamente, né, esse é o ponto da fora da curva da carreira dele, né, porque ele veio com essa obra aí, basicamente vai contar a história, tem um rapaz também com problemas sociais, né, nesse caso já é adulto, já tá trabalhando e tal, que ele vai com o cara do trabalho dele num puteiro, como se fosse um puteiro, eles chamam de Love Hotel, né, um negócio assim, que abriu recentemente na cidade, chamado Devil Ecstasy. E aí lá dentro ele vai meio contra a vontade dele, o amigo escolhe uma mulher gostosona lá, ele escolhe uma menina mais... aliás,
pulei uma parte importante. Esse cara, ele tem trauma com peitos grandes. Quando ele era criança, uma prima dele, sei lá, fez ele pegar nos peitos dela e ela tinha um peito gigante, e aí ele ficou com medo dela. E aí, tipo, tem medo de peitos grandes. Ele passa mal quando ele vê peitos grandes. Por isso, quando ele vai no puteiro, ele escolhe uma menina mais, tipo, pequenininha. Uma magrinha, peito pequeno. E aí, a menina, ele elogia ela e ela fala, vai embora daqui, rápido. Enfim, o que a gente acaba descobrindo depois não é muito spoiler, porque é tudo ainda no primeiro volume. E ninguém vai ler isso. Até porque não tem completo, né? Então... Não tem completo. É que essas mulheres, essas putas do hotel, do puteiro aí, elas são, na verdade, sucubos. E aí elas absorvem toda a energia da pessoa e mata ela. A pessoa morre. Alegre, sem cabelos, mas morre. E aí é uma coisa meio de tipo, mas ele se apaixonou pela menina que era sucubo, será? Mais ou menos. E tem um outro sucubo perseguindo ele. É a história basicamente disso. Exato. E é realmente só uma comédia sexual. Sim, é um mangá que realmente não... Tipo, ele fala de sexualidade e dessas perversões só no lado visual, vamos mostrar a parada mesmo. Comédia discutível também, né? E comédia é bem discutível, de fato. Sei lá. Eu não sei exatamente como classificar. Ele meio queria ser meio de terror, mas ele não é nem um pouco, sabe? Ele sabe, tipo, da menina do sucubus perseguindo ele, e aí ele tem que ficar fugindo, e tipo, mas não é terror, eu não fico preocupado em nenhum momento. Parece o mangá do Gonagai. Gonagai, dele. Faz sentido, consigo ver isso. Tipo, sei lá, Devilman é bem, talvez, esse aspecto, sabe? Tipo, a vagina que quer comer você, essas coisas, sabe? Então, Agora, essa influência, pelo menos. Esse é o começo de uma... Eu vou separar em sessões. Esse é o começo de uma sessão que ele começou a fazer mangás, tipo, sobrenaturais, que é um tema que ele repetiu algumas vezes também, tipo, elementos de terror, criaturas. Verdade. É a primeira incursão no mundo do sobrenatural. E como todas as outras obras, mais ou menos, ele faz um sobrenatural mais ou menos no mundo real, sabe? Ele não vai na fantasia, ele pega alguma coisa e insere ela no mundo que já existe, né? Então a gente vai ver isso mais pra frente com outros elementos, né? Como, sei lá, projeção astral e vampiros, e aqui nessa a gente vê que essas sucubos que estão vindo pra acabar com a população da humanidade. Exato. Cara, eu tô pensando aqui, é muito fora da curva, porque, por exemplo, esse é o único mangá dele que não passa em nenhum ambiente escolar, seja, sei lá, ensino médio ou faculdade, né? É o único. É verdade. Não, tem do café também tem não. o lado do Nets Café. Isso que também é meio estranho, também é um pouco diferente, né? Agora que eu tô parando pra pensar. Cara, é ruim. E, sei lá, é até esquisito, porque as outras duas obras anteriores a essa também eram comédias sexuais, mas, tipo, parecia que tinha algo pra ser contado ali, sabe? Tinha uma mensagem por trás, e aqui é, tipo, só, sabe? É que a gente não leu tudo também, né? Também tem isso. Não, cara. Não vai melhorar. Não tá com cara de que vai melhorar, não. Não tá, mas... Vai que... Ele não tem nada a ensinar aqui, seria o caso. O personagem parece que não tem muito o que evoluir. Não mesmo. Próxima obra dele de 2007 a 2008 é uma chamada Yutai Nova, com 2 volumes. Ele foi cancelado e depois foi republicado em 2 volumes maiores com capítulos extras, tipo, só pra fechar a história, porque foi cortado. E desses capítulos extras só foram traduzidos o que me deixa muito triste. Não, foi traduzido meio. O 20A. Também na Young Magazine ainda, né? Ele fez boa parte da carreira dele dentro da Kodansha, e esse começo todo foi basicamente na Young Magazine, né? Esse começo de carreira dele. Ele se mudou pra Besatsu depois, que é uma revista shonen, tipo, bem aberta. Acho que talvez combinasse mais porque ele faz histórias escolares. Precisava ser um escolar mais adulto, né? A gente vai chegar lá. Exato. E o Tai Nova conta a história desse cara que ganha habilidade de sair do corpo dele, né? Ele tem essa experiência extracorporal, né? Assim que se chama, não sei. E o que ele faz é ficar vendo a ex-namorada dele tomando banho. É isso que ele faz. O amor ele namorou na adolescência e nunca conseguiu comer ela porque ela era virgem e doía. E aí ele ficou lamentando isso por muitos anos. E aí ele, depois que virou espírito, achou ela e ficou vendo ela tomar banho. É isso, é tudo que ele podia fazer. E aí a história acaba virando mais complexa. Você vê que tem outras pessoas que ganham essa experiência também. Tem um plot mega convoluto sobre relacionamento, né? Nossa, meio maluco também esse daí. Eu não gostei muito de Yutai Nova, não, cara.
não tem nada a ver com o final, que tipo, nem é necessariamente tão ruim, nem achei que parecia o cancelado assim, sabe? Você terminou 1 hora ali, só isso. Eu acho que simplesmente é meio ruim mesmo. Muito convoluto e os relacionamentos meio forçados ali. Mas isso de ser convoluto é uma coisa que eu percebi que ele tinha essa mania na maioria das obras dele, talvez pela forma como era publicado, não sei, mas nesse estava muito intenso, que era termina um capítulo e aí o começo do outro é explicando tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores, sabe? Tipo resumo, cara, um micro-resumo. E nesse tá muito forte, sabe? Era tipo as 3 primeiras 4 às vezes, era tipo o capítulo anterior. Era tipo, nossa, e aí eram as 4 últimas páginas do capítulo anterior, eram os 4 primeiros do capítulo seguinte. Às vezes literalmente a mesma página em ângulos diferentes, só isso, né? Mas eu vou dizer que eu gosto desse mangá ainda. Eu gostei mais do primeiro volume, eu acho que o segundo, eu sei que eu também não acho que o final é tão ruim assim, acho que funcionou, mas é que tipo, o segundo volume começa meio que com um desvio que dura metade do segundo volume, e aí ele termina a história meio rápido. Com aquela parada lá da Idol, que poderia ser interessante, só que não como... É verdade. A segunda parte se tornou quase um Battle Shonen. A impressão que dá é que ele pretendia fazer algo mais longo, a longo prazo, algum desenvolvimento mais complexo, e aí chegou num ponto ali que falaram assim, não vai rolar. E aí ele teve que acelerar algumas coisas e ficou meio encavalado tudo mesmo. Porque eu gosto do acho conceito. Assim, eu não acho ruim o primeiro volume. Eu não acho também bom. Mas eu acho que a ideia é legal. Tem uma virada interessante, né? Do que vai acontecer com a ex-namorada dele. Eu acho que é uma virada bem legal, assim, quase imprevisível. O que você falou de chantagem, né? Eu acho que você deve ter ficado mó feliz quando acontece, tipo, meio que muda o conceito de chantagem, né? Ele mó subverte, né, a chantagem nesse mangá. Essa parte foi muito boa mesmo. Então você vê que tinha alguma ideia ali, mas provavelmente falaram, cara, não vai rolar. Acelera aí que não vai ter mais do que mais um volume. Aí ele começou a jogar aqueles outros elementos, e colocou a Idol, e colocou o cara com superpoder, e aí colocou outra menina, e colocou... e aí foi embora. E aí foi embora na loucura dele, né? Se eu pensar que o segundo volume inteiro ele já sabia que ia ser cancelado, tudo bem. Ok. Eu acho plausível essa possibilidade. Não sei se o volume inteiro, mas pelo menos metade dele. Ele começando o segundo volume, ele, tipo, porque a parte da Idol, talvez ele fosse só ser uma partezinha, tipo, pra explorar mais esse universo de projeção, e depois ele ia continuar a história mais, tipo, lentamente. Só que aí no meio ele percebeu que ele ia ter que fechar tudo, então colocou todo mundo junto lá e resolveu terminar. Não gostei. Fez uma noite muito louca que resolveu todo o plot. Esse foi um dos primeiros mangás que eu li. Eu acho que alguém chegou a traduzir aqui no Brasil numa época, não lembro exatamente. Mas eu lembro que eu li há muito tempo. Foi o primeiro mangá dele a ter sido traduzido por Scanlators no geral. Sim, é verdade. Né? Sabia não. Porque é um pouquinho mais explícito partes sexuais, talvez. Não, no Devil Ecstasy também já era, né? Os dois têm um pouco mais convencional. É uma história um pouco mais aceitável convencionalmente. Desde aquela época o pessoal já queria psicológico, né? Um mangá pra pensar. Não é... Não é tão diferente assim essa história. Tem uma ideia boa, mas não é algo. Tipo, qualquer outra pessoa pensaria nisso. Sim. Inclusive, eu coloco esse mangá meio que, tipo, na metade do caminho entre os dois estilos do Oshimi, então, e acaba sendo pior por causa disso. Tipo, não é uma história tão focada em uma coisa muito específica que nem os primeiros mangás dele, tipo o Avant-Garde e o Suitful Sides, mas também ele não tava explorando o lado psicológico tanto assim, embora já tivesse um pouquinho. Então acaba sendo nem um pouco, nem outro. Sabe a arte de quem ele me lembra nesse mangá? Do cara, várias obras dele, agora que eu parei pra pensar. O autor de, não sei se já leram Holy Land. Já, lembra um pouco, sim. Sei como é a arte, mas... Lembra um pouco. Talvez. Lembra bastante pra mim. A próxima obra dele aqui da lista é uma que foi de 2008 a 2011, chamado Hyoryu Net Café, ou Net Café à Deriva, né? 7 volumes, na mangá Action, agora na Futabasha. Que é onde ele publicaria Mario no futuro. Ele foi cancelado, ficou tão triste que ele abandonou a revista.
Esse Manga Action, ele é uma revista famosa. Se eu não me engano, ela foi a primeira revista considerada seinen, sabe? Tipo, revistas especificamente seinen na história. E aí ela era semanal. Ó, tô vendo aqui. Ela começou a publicação em 1967. Era uma revista bem tradicional. E aí ela era semanal, e aí em 2003 passou por uma reformulação e virou bimestral. Bimestral ou bimensal? Bimensal, 2 vezes por mês. Revista que sai Mari. Quinzenal. É a revista que sai Mari, mas saiu algumas outras coisas famosinhas, como por exemplo Seu Chamo, que o Judeu já chegou a comentar aqui. Muitas obras, tipo, seinens, muitos seinens assim antigos mesmo, porque Lobo Solitário saiu nessa revista. Sim, o Hiroshima, Cidade da Calmaria, saiu nessa revista. Inclusive, Net Café Deriva virou um dorama de 11 episódios em 2009, né? Nossa. No meio da publicação. Então, essa história, já que o Judeu não pediu pra ninguém falar, eu vou falar. Fala aí. Eu não li. Esse eu não li. Você não leu? Essa história é de um... Eu li também. Mas não tá totalmente traduzido. Eu li o que deu. Ele conta a história de um cara que ele tá casado e com a esposa grávida, mas ele tá um pouco meio tipo, putz, mas ela tá totalmente diferente agora que ela engravidou, não é exatamente a menina que eu gostava antes. Quem eu gostei mesmo foi de uma menina que eu estudei no ensino médio, só que um dia ela fez uma coisa meio loucona lá e a gente acabou se afastando, mas poxa, que pena, né, queria ver ela de novo e tal. E aí ele tá voltando do trabalho, ele não quer voltar pra encontrar a mulher dele, porque eles brigaram e falou, puta, ela vai falar um monte, então vou parar aqui num net café, que é aqueles lugar no Japão que os caras ficam mexendo no computador, batendo punheta, dormindo e lendo mangá. Sim. E aí ele entra lá, mangá café. Ele entra lá e ele encontra essa menina que ele era apaixonado na adolescência, de novo. Aí eles começam a conversar e aí começa a chover pra caralho, tem um apagão e aí quando acaba a chuva, eles estão só o net café e as pessoas estavam lá dentro num local totalmente deserto. Tipo, o net café foi transportado no mesmo estilo de Drifting Classroom, que a escola é transportada nesse caso foi pro passado, né? O net café é transportado para um outro mundo que a gente não sabe exatamente o que é no início. E aí vira aqueles mangás clássicos de survival. Aí já tem a pessoa que é um pouco mais maluca, aí alguém já despiroca, aí alguém quer estuprar alguém, porque sempre é assim. E aí vira um mangá survival convencional. Ele acaba sendo só isso mesmo? Um survival convencional, é? De início, não sei. Não sei pra onde ele vai depois. Mas é os 4 volumes que tem disponíveis. Não li os 4. Acho que não nem chega a ser 4, acho 3 volumes. Eu li 1,5 só. Eu li por aí também. Não é muito bom, então não parece ser tão interessante. Não, parece um mangá mais, tipo, simples dele. Pô, até o Yotai Nova me parecia mais interessante. Esse realmente é o que o Estranho falou. É um survival transportado para outro mundo e pessoas ficam malucas e escrotas porque é isso que acontece quando não tem mais sociedade. É a humanidade. É porque eu, particularmente, sou um pouco saturado, porque essas histórias, elas dificilmente inovam, sabe? Dificilmente você fala assim, nossa, realmente, ó, esse aqui fez um survival diferente. Não, é sempre a mesma coisa. Sempre tem a pessoa que fica maluca, sempre tem a pessoa mais forte que protege, mas também tem problemas, aí sempre tem um grupinho do mal, sabe? É muito genérico isso. Se quer survival, vai reler Battle Royale. É um comentário sobre a essência humana e o primitivismo, mas tipo, todo mundo já fez isso 300 vezes. Todo mundo já fez isso. Hoje a gente já fez uma grafia de um autor que fez isso, que foi o Furuya. O Furuya fez naquele mangá do terremoto. É a mesma ideia. Os survivals, eles não trazem muita coisa nova e aqui também não trouxe muita coisa nova, não. O que é uma pena, porque o Oshima é um autor que eu conseguiria imaginar fazendo algo mais diferente nesse contexto. Talvez ele faça, é que a gente não leu tudo, né? Porque assim, eu tô supondo que talvez faça, porque eu vi um MMV, um AMV, só que do Dorama, como que chama, será? DMV? Pode ser. Dorama Music Video, que alguém fez com trechos. Aí eu falei assim, só pra eu ver qual é que é desse Dorama, como que estão a caracterização e tal. E aí, tipo, os primeiros, acho que tinha 1 minuto e meio. Aí os primeiros 30 segundos eram da parte que eu li, e depois tinham coisas que eu não li. E eram coisas totalmente diferentes, sabe? Tipo, ele tava num outro lugar, com uma outra pessoa. Aí eu tô curioso, porque talvez tenha alguma coisa diferente lá pra frente. Eu não sei se isso é específico do Dorama, porque não tinha saído ainda no mangá, ou se realmente tem no mangá. Aí fica essa dúvida no ar. Mas eu digo
pelo menos tem assistentes muito bons trabalhando nesse mangá, né? Pelo menos isso. Porque a arte dele melhorou muito de um mangá pro outro. Ah, sim. Sim. Não, caraca, cheio de detalhes nas sombras em todos os quadros, né? Não, isso ele ficou um pouco mais detalhado, ficou um pouco mais genérico também, né? Que, na verdade não ficou porque de Devil Ecstasy pra cá tava uma coisa que era difícil a gente identificar qual que era a cara dele, né? Como a gente falou, ele não tava se achando ainda como um artista com um traço único. E aí aqui, Net Café, ele começa a achar o estilo dele, mas bem devagarzinho, sabe? Você vê um resquício lá no meio de, tipo, ó, tá começando a ficar com a cara dele, mas ainda não tinha ficado. Pode ser que no final já esteja mais parecido. Talvez, porque o final, tipo, é mais ou menos concorrente a Konohana, tipo, então... Inclusive, essa é a próxima obra aqui da lista, de 2009 a 2014. A Konohana, Flores do Mal, 11 volumes, agora voltando pra Kodansha, mas escrevendo na Besatsu Shonen Magazine, indicado ao quinto Mangá Taisho, né? Aquele prêmio que só os mangás bons recebem. É indicado. Foi só indicado. Ele perdeu pra Silver Spoon. Tudo bem, Silver Spoon é justo. Eu gosto desse mangá. E teve um anime produzido por ZX em 2013. Aquele anime em rotoscopia que deixou a galera que as maluca. Pessoas odiaram. E o Leonardo gostou. Ó, só falando que eu tinha puxado lá atrás, que o Luke falou, do que ele foi pra uma manga shonen, né, pra uma revista shonen. De fato, né, Besatsu Shonen Magazine é uma revista shonen, como o nome diz, mas ela é uma revista shonen mais adulto, por assim dizer. Ela é a revista onde sai Shingeki no Kyojin, né? Shingeki no Kyojin foi quem segurou a revista por muito tempo, a Konohana tava lá no meio. A Konohana, inclusive, estreou com a revista. É tipo, desde a primeira edição. Inclusive, já deixa eu falar aqui, porque eu acho que tem gente que tá até aqui no programa, que tá ouvindo, que deve estar um pouco nervoso que a gente tá falando da Konohana. Não tem Han no Japão, né? Tá, verdade. A Konohana, mas a gente tem que ser costume, perdoa a gente aí. Ah, tá, ok. Foi mal. Eu vou continuar falando da Konohana. Eu também vou continuar falando da Konohana. A regra aqui é o que tá no seu coração é pronúncia válida. Se alguém reclamar, a pessoa tá muito errada, na verdade, isso tudo bem. Não, o correto não é a Konohana? Bom, sim, mas eles não têm essa de pronúncia. Não? Não, até porque eles falam Nana também. Nana. É verdade, né? Ninguém fala Naná. Não, tem gente que fala, mas enfim. Fala Naná. Enfim, dá uma sinopse você aí, Luke, que eu sei que é uma das suas obras favoritas. Ok. A Konohana é a história de um garoto chamado Kazuga Takao, que é um adolescente, tipo, comum, acho que ele tá na série antes do ensino médio lá no Japão, que é middle school, alguma coisa assim, que um dia, ele tá voltando pra casa e ele esqueceu o livro dele, que por acaso é o Flores do Mal, que nomeia a obra, e ele volta pro colégio e ele descobre lá que o amor da vida dele, que é uma garota chamada Sae, que é a idol da escola, deixou as roupas de ginástica lá, e ele, em um momento de fraqueza, pega as roupas e rouba e leva pra casa. Exato. Só Mas não é assim, né, na verdade. Ele pegou, tava lá cheirando praticamente, aí ele escutou barulho, aí puta merda, se alguém me ver com isso, aí ele guardou dentro assim e saiu correndo. É verdade, Tá, só que esse ato foi visto por uma outra garota, que é a Nakamura, que começa a chantagear ele. Que é uma péssima pessoa. Porque ela é uma péssima pessoa. E começa uma história, tipo, de perversão e coming of age, só que muito deturpada na relação desses três personagens. É isso aí. Pelo menos essa é a primeira parte. Esse triângulo de relação aí que é uma loucura e a obra vai tomando uns caminhos que você realmente nunca espera, né? Sim. Porque no começo ele é essa história de chantagem que eu tinha comentado, né? Que ele caiu já algumas vezes. E aí ele acabou meio que consolidando esse estilo também, né? Ele foi um dos primeiros que eu li sobre isso, então ele é um dos primeiros a consolidar essa ideia na minha cabeça, então eu não me ofendo com essa, tipo, e aí ela fica chantageando, e aí o cara vai lá e faz uma coisa absurda, mas só porque a menina falou que se ele não fizer, ela vai contar que roubou a roupa, sabe? Sim. E ele faz uma coisa que é pior do que roubar a roupa. E ele faz muitas coisas piores.
E depois de um tempo não é mais por causa da chantagem, né? Então. Acaba virando uma puta desconstrução sobre perversão, sobre existência mesmo, né? Ele vai bem fundo, né? Em várias temáticas. Sim. Eu gostei da definição do Luke de um coming of age pervertido. Porque ele é isso, é um coming of age maluco, sabe? Ele tá vindo errado o age, sabe? O age tá vindo, mas tá vindo errado pra caralho, sabe? O age parece falando de alguém. Cara, objetivos meio perdidos e umas pervenções meio estranhas e a pessoa tentando se encontrar, mas ela não tá sabendo se encontrar, então ela tá num buraco sem fundo. É como uma bola de neve que vai levando os personagens, tipo, cada vez pior, cada vez uma situação mais maluca. E todo mundo, puxa o outro pra baixo. Né? Exato. Todo mundo vai se socando mais fundo pra dentro do buraco, né, cara? Pra mim é mais do que, sei lá, um coming of age. É coming of existence, sabe? Tipo, você entender, tipo, qual a sua existência, sabe? Porque você tá ali, sabe? Pra onde você vai, tipo, não só, tipo, daqui pra frente, mas, tipo, na vida, sabe? Porque você tá respirando. Cara, é muito complexo. Ele tende... Eu quero falar que ele tende ao pretencioso, às vezes, mas até isso é meio que comentado durante o mangá, né? Eu acho que a história é muito sobre deixar de ser pretencioso no final. Que o Kazuga é muito hipster com o livro dele e, sabe, depois de um tempo você nota que, sabe, ele é escroto mesmo. Um moleque com 13 anos de idade lendo As Flores do Mal, é claro que ele é pretencioso. Ele não entendia nada daquele livro, mas ele lia porque era pra ler e tal. E ele se achava superior também. Se achava superior. Exato. Eu queria dizer uma coisa aqui, que é uma fala do autor sobre esse mangá. E eu acho que, na verdade, sobre todos os mangás dele, acho que dá pra servir, que tá nos comentários do volume, que ele fala que, tipo, o mangá é sobre perversão, ele menciona exclusivamente, e que o objetivo, tipo, se ele pensar só, nossa, que pessoas pervertidas escrotas, tudo bem, você leu o mangá, mas que o objetivo dele é que a pessoa pensasse, refletisse sobre o que é perversão, tipo, o que é considerado, e que se alguém pensasse nisso, ele ia ter o objetivo dele completo. Olha, eu quero dar um exemplo, começando por mim, que tem pessoas aí que não gostam desse começo, então... Você não gosta do começo da história. O começo ele é um pouco complicado. É meio arrastado demais, sim. Mas os 2 primeiros volumes, talvez. Mas isso, o próprio fato de ser arrastado acaba se pagando no final pra mim, sim. No final das contas, sabe? O mangá tem meio que 2 partes, né? A primeira parte é um pouco arrastada, eu acho, sim. Mas, tipo, é meio que importante ela ser assim pra segunda parte, eu acho. Eu acho que o mangá tem 3 partes, na verdade. Eu separo em 3 partes. Eu separo na parte da chantagem, eu separo na parte que o Kazuga já tá, tipo, obcecado com a Nakamura e o time skip. Mas essa parte da obcecada aí é meio difícil de distinguir exatamente. Eu acho que nem tanto, porque ele, assim, não dá pra você delimitar na hora que acontece, mas você consegue perceber o tom diferente? Sim. Em que um tava talvez no início da perversão e no outro, tipo, eles já entraram na espiral, sabe? De puxar um pra baixo. Provavelmente na cena da sala, né? Acho que talvez a sala da sala de aula seja, tipo, o ponto que separa. Com certeza, sim. Até a capa dos volumes, elas são temáticas em parte, sabe? As 3 primeiras capas, elas têm a mesma cara, aí depois as próximas 3 têm outra cara totalmente diferente, mas coerentes entre si, e aí depois tem outras sequências assim. Sim, faz sentido. E é muito interessante, né? Acho que no final das contas, talvez por manter uma temática tão aberta em interpretação, no final das contas, né? Que você falou, pode ser sobre perversão, pode ser sobre você entender o que é perversão. Pra mim foi muito sobre existência, sobre talvez um aspecto até um pouco niilista na obra. Eu acho que cada um dá pra ter uma análise bem pessoal desse mangá. Eu acho que dá pra você se enxergar muito nessa obra, apesar de serem personagens tão, tipo, diferentes, fazendo coisas tão absurdas, né? Puxando um pouco da discussão que a gente já abordou algumas vezes, mas de se encontrar como artista, né? A gente falou que foi aqui durante a Konohana que a gente viu ele se estabelecendo. E é curioso, porque é gradual, né? Porque você não percebe essa transição, mas quando você olha o começo e olha o final, ele é totalmente diferente. Quando você compara, tipo,
o primeiro capítulo com o último. O último não, porque o último é uma coisa muito separada. Com o penúltimo capítulo, você vê que... Realmente. E ao mesmo tempo que ele vai se achando como desenhista, né? Como ele vai definindo o traço dele, que é aquela coisa mais... um pouco mais lápis, parece, né? Que é uma arte um pouco mais rabiscada, talvez, né? Não é mais tão redondinha que nem era no começo, né? Tudo bem, não, bem redondinho, certinho, né? bonitinho. Para de Os ser personagens assim. não estão mais redondos, a cara deles. E ele se encontra como desenhista nesse sentido, ele se encontra como quadrinista na questão de ritmo, né? E separação de quadros, porque é aqui que começa aquilo que a gente reclama um pouco em Mari. A gente tem uma relação de amor e ódio. Eu tenho uma relação de amor e ódio, não sei vocês. Sim. Que ao mesmo tempo que eu odeio. Mas acompanhar é um saco. Mas, porra. Eu odeio e adoro ao mesmo tempo. Porque a Konohana eu comecei a ler quando ele estava mais ou menos na metade em publicação. Então, a segunda metade eu acompanhei com a frequência de lançamentos. E é complicado. Foi essa época que era complicada. Porque eram tipo 40 páginas pra, sei lá, mostrar o cara caminhando e voltando pra falar com os pais. Esse era um capítulo. Eu li tudo numa tacada só, foi uma delícia. Todas as obras dele devem ser lidas assim, numa tacada só. Mas o cara é tão bom em amarrar um capítulo no outro, né? Em colocar deixas boas que fica difícil, tipo, largar de acompanhar, né? Uma vez que você começa, você vai até o fim. A gente não comentou isso, mas ele é o mestre em contar a história no nada. Porque ele consegue avançar a história com nada. Exato. Que a gente vai ver você lê o capítulo, você fala, não tem absolutamente nada aqui. Aí quando você vai ler depois de 5 capítulos, tipo, mudou tudo. E você fala, caramba, mas onde que mudou? Que eu nem li. Nenhum capítulo acontece nada e de alguma forma a história avança. Ele tem essa magia aí, ele tem essa magia. Eu acho que a gente podia, pelo menos, só comentar de passagem, sem se aprofundar muito, sem spoilers, um pouquinho do final, porque até onde eu sei é bem polêmico, tem gente que gosta, tem gente que odeia, né? Acho que divide bastante as opiniões. O que vocês acham? Eu gosto... Quando eu li o final, tipo, o último capítulo pela primeira vez, eu fiquei meio, porra, sério isso? Mas, tipo, depois de um tempo que eu percebi que, na real, tipo, isso é só uma exploração a mais e, tipo, a história já tinha terminado bem, eu aceitei muito tranquilamente. Não, esse último capítulo, foda-se, né? Acho que é um extra ali. Então, mas foi aí que as pessoas se perderam, porque o pessoal leu o que era, entre aspas, o penúltimo capítulo, que pensando que ia ter mais encerrou depois. a história, e aí falaram, vai ter mais um. E aí veio o último capítulo que não tem absolutamente nada a ver com o penúltimo. Tipo, ele é aquela loucura. E aí as pessoas ficaram, nossa, mas que final bosta. Mas não, cara, acabou no capítulo anterior, sabe? O final anterior em si é também uma parada, não é uma parada normal, né? É um capítulo bem simbólico. Bem aberto, né? Ele ficou bem simbólico durante a Konohana, né? Tipo, ele começou a usar simbologias visuais nas a parada da flor tá presente, tipo, bem desde o começo, mas o que eu acho uma das coisas mais legais do mangá também, tipo, como ele vai, tipo, usando esse negócio como representação visual daquela parte da mente do Kazuga e vai mudando. Não, é muito bom, cara. Ô Judeu, agora que você leu a Konohana pra esse podcast, você não tinha lido ainda, você aceita ele no clubinho dos mangás Tiro na Cabeça, que eu tinha comentado, que o pessoal falava na época do Orkut, que era Konohito, o Yasumi Pum Pum e a Konohana, você sempre, Konohana, o que tá fazendo aí? Cara, a Konohana faz parte do clubinho, assim, viu, cara? É bem mangá Tiro na Cabeça, assim. Eu não esperava, viu? Inclusive, eu não vou dizer que eu fui querendo odiar, mas eu achei que não ia ser tão bom. Me surpreendeu muito, né? Talvez até por esse hype negativo que eu tinha, não sei, mas eu realmente não esperava nem um pouco disso. O mangá é muito surpreendente, eu recomendo fortemente a Konohana, sabe? Eu não esperava isso. Até talvez pela arte do cara, ele desenhar essas meninas um pouquinho moe, né? Você fica meio, que é isso, né? Mas no final das contas é bem diferente de qualquer coisa. Você pode falar, você pode não gostar, não sei o que, mas, cara, a Konohana é único, no mínimo. Agora eu tenho outra citação do autor. Fala baixo, desculpa. Não, é que ele falou das meninas moe, mas até aí tem um artista aí com um mangá de meninas moe aqui, né? Que artista? O Asano. O Asano. Não, tudo bem, né? E até Asano, se DDD fosse a primeira obra que eu fosse ler dele, eu achei, eu não ia apostar em nada, né? Mas cara, a Konohana é único, no mínimo isso, sabe? Tem uma coisa que eu queria falar, que é uma entrevista também que eu li do autor, era sobre o anime, mas, tipo, ele fala do mangá, que o Oshimi recebeu uma carta de uma garota, tipo, que leu o mangá no middle school, eu não sei, tipo, ginásio, e achou uma merda, mas ela releu no colegial e achou muito bom, e ele fala que, tipo,
que ele queria só que as pessoas sentissem alguma coisa com a obra, podia odiar ou não, mas, tipo, queria que elas passassem alguma coisa. E realmente, a Konohana acho que não tem como, tipo, ser uma obra que você passa em branco, lembra? Sim. A Konohana é a obra que a gente mais tem comentário dele, porque tem uma entrevista dele e do diretor do anime juntos, né? E aí eles acabam comentando mais sobre a adaptação e tudo mais, mas o Oshima acaba comentando um pouquinho sobre o mangá, e realmente ele fala, tipo, foi uma obra feita pra deixar cicatrizes na pessoa, sabe? Pra pessoa ficar meio perturbada mesmo, né? E passa bastante confiança autoral, sabe? Essa entrevista eu acho que é bem interessante dar uma olhada, assim. Outro detalhe importante também é que a gente comentou no começo do podcast que as obras dele tem muito do Oshimi, e a Konohana, tipo, é a principal. A obra é baseada na cidade natal dele. As montanhas que ele menciona, tipo, de ir pro outro lado, tava presente na vida dele, os lugares que ele visitava. A Nakamura é baseada numa menina da infância dele, né, amiga dele. Espero que não seja muito baseado na vida dele, senão... Não, parece que a menina recebeu só xingava e-mail, ele. uma carta que, tipo, com o xingamento que a Nakamura usa no mangá. Achei mó legal isso. Tipo, Bugface, Shitswarm, alguma coisa assim. Maravilha, cara. Enquanto saía a Konohana, a gente teve Shino-chan Wajibun no que é Shino não consegue falar o seu próprio nome. Você desistiu no meio. Nem era tão difícil assim. Que se traduz pra Shino não consegue falar o seu próprio nome. Isso é de 2011 a 2012, tipo, na metade de Konohana, né? Isso. Mais ou menos por cima, sobre o que é isso, Bocha? É sobre uma garota que ela não consegue falar seu próprio nome. E o nome dela é Shino. Maravilha, cara. Aí, então, próximo. Praticamente o nome de uma light novel, né? Pois é. É meio grande. Não, bem, a história é porque a menina tá na escola e toda vez que perguntam qual é o nome dela, tipo, tá na chamada, ela não consegue falar o nome dela, porque ela tem algum problema aí. E a gente acompanha qual é o problema dela aí. Ela tem ansiedade social e também ela é gaga. Ela tem gagueja pra, se eu não me engano, vogais. Não sei qual que é o conceito de vogal no Japão. Vogal, uma coisa assim, E aí o nome dela começa com vogal, e aí ela fica perdidaça. É uma de um volume, saiu numa revista chamada Poco Poco, é isso? Isso. Outra Chupan. O que é? Alguém conhece a revista? Olha, já saiu algum outro mangá que a gente falou aqui. Eu tinha anotado, mas já perdi. Acho que eu vou lembrar, mas essa revista é a mesma editora de uma revista mó, tipo, obscura, tipo, de mangá alternativo chamada Mangá Erotic Zef, que aí saiu algumas coisas que, Sim. mais conhecidas. Girl on the Shore, By the Shore, Lich Light Club. Lich Light Club saiu na Mangá Erotic Zef. E Bokura no Hikari Club, aquela merda, saiu nesse Pouco Pouco. Ela saiu nessa mesma Pouco Pouco que saiu. Tipo, deve ser uma revista, tipo, bônus da Mangá Erotics ou parecida. Provavelmente. Esse mangá acho que ele só fez porque ele precisava de alguma coisa mais leve, assim, né? Enquanto tipo, o peso que foi a Konohana, né? Porque no final das contas é um drama, assim, né? Mas com... Como eu citei, ele teve gagueira também quando ele era criança, então acho que também era alguma parte da vida dele que ele estava querendo transformar em arte, como ele fez com outros trechos e pessoas da vida dele. Então acho que ele fez pro mangá. Ele é bem leve, né? Bem simples. Esse daí ele não traz daquela coisa de sexualidade também. Não, Não tem. Tem só uma amizadezinha bonitinha e... É isso, né? Uma amizadezinha bonitinha. É uma historinha ok. Uma historinha ok. É bem ok mesmo. É bem ok mesmo. 2012, então, a gente tem um xodozinho aqui do mangá ao quadrado, que é o Boku Amari no Naka, ou Inside Mari, ou Dentro de Mari, né? Hoje em dia tem 8 volumes, ainda tá em andamento, e tá na famosa manga Action da Futabasha, né? Inside Mari é bem, tipo, por cima, porque acaba se tornando muito mais do que isso, mas meio que uma desconstrução do gender bender, né? Um cara acorda no corpo de uma menina que ele tá meio que stalkeando, né, na vida real. Ele acorda no corpo dessa menina e tipo, o autor meio que desromantiza toda essa situação, né? Mostra o quão complicado isso seria de fato na vida real. Acaba sendo muito mais do que isso no final das contas, né? Tem todos uns dramas ali envolvidos, mas acho que muito
interessante da história é meio que a gente descobrir isso junto, né, do cara. Então, a história, tipo, no capítulo atual parece outra coisa totalmente diferente do que ela é no capítulo 1. Você até esquece que, tipo, em algum momento foi uma desconstrução do gênero, que o mangá é muito mais do que isso no final das contas. É uma desconstrução, tipo, do gênero feminino como um todo, não só do, tipo, de genderbender, né? Exato. Eu acho bem... o Inside Mari, ele desde o começo, ele incorporou o que a Konohana era na sua segunda metade. O que torna Inside Mari bem mais polido, talvez, que a Konohana. Embora ainda não tenha todos os desenvolvimentos que a Konohana teve, a conclusão e tal. A gente ainda tá vendo sendo construído, talvez próximo de terminar ou não. A gente sempre tem a impressão que tá próximo de terminar e nunca tá próximo de terminar. E a história sempre avança. É impressionante. Eu sinto que ela avançou, mas eu sinto que o ponto final chegou longe também. Alguém dos participantes aqui do podcast comentou uma vez que parece sempre que o mangá vai acabar em 5 capítulos. E tipo, já faz 50 capítulos que faz 5 capítulos que tá pra acabar, sabe? Exato. Sempre você olha e fala assim, não, mais 5 capítulos dá pra fechar a história. Aí começa a aparecer um monte de coisa e cada hora, não, mas agora mais 5 é o suficiente. Exato. É porque é o passo dele, que ele avança, a história vai dar um avanço. Então, ele avança a história, mas ele também avança o ponto que vai terminar a história. Exato. É difícil de acompanhar, mas é gostoso de acompanhar, principalmente se você tem com quem comentar, né? Porque toda semana se junta e, tipo, não aconteceu nada. É isso que mas é legal porque pelo menos ele é quinzenal, né? Saiu de uma vez a cada 2 semanas. Então é um pouco mais rápido, né? Do que foi a Konohana, por exemplo. É um pouco mais por fácil outro lado, de acompanhar. É metade de páginas também, né? A Konohana eram 40 por mês. Mas a Konohana avançava a mesma quantidade de coisas. Não, realmente. Você conseguia se juntar em uma frase os capítulos finais da Konohana também. Porque a impressão que dá é que ele tem um objetivo com cada capítulo, sabe? Ele determinou, nesse capítulo eu vou mostrar ela reencontrando, sei lá, a Mari reencontrando a menina de óculos. E é isso, o capítulo inteiro pra isso. Sabe que vocês falaram isso agora? Isso parece capítulos de livro, se você parar pra pensar. Parece que... Porque no livro, basicamente, você tem um livro romântico, né? Romance. Você tem, basicamente, você pega um capítulo pra contar uma coisa, de certa forma. E como com essa inspiração dele em livros, pode ser uma inspiração interessante aí. Que a gente talvez muito bem planejado esse mangá, né? Desde o começo parece que o cara sabe o que ele tá fazendo ali mesmo, né? Eu acho bem impressionante. E ele tá revelando na velocidade o suficiente pra gente achar que tem certeza, mas ainda ter dúvida, sabe? Já faz uma boa parte do mangá que ele já tem uma teoria bem vigente e que parece ser bem clara, mas ao mesmo tempo a gente não tem certeza dessa teoria. Cara, aí a gente também não sabe se o autor sabe que a gente sabe dessa teoria, se ele tá brincando com a gente. Nossa, eu ia comentar justamente isso, que esse é um dos melhores obras que eu já li que sabe segurar um mistério. Cara, que brilhante esse cara tá fazendo isso, viu? Porque é o que você falou, a gente não sabe nem se o cara sabe o que ele tá fazendo ali. Tipo, você lê e, tipo, ele revelou. Tipo, ele revelou o mistério, mas, tipo, ele meio que não revelou, eu não sei o que achar mais, sabe? É muito impressionante, cara. É até meio angustiante, mas é uma sensação boa pra você ter, sabe? Esse mangá também é um mangá que ele, tipo, fechou a arte dele de vez, sabe? Tá excepcional. E o ritmo narrativo dele e tudo mais. E a quadrinização aqui consolidou, né? Aqui é isso aí. Esse vai ser o meu estilo daqui pra frente. Parece que ele se estabeleceu assim. O estilo famoso, vou mostrar 10 páginas da pessoa caminhando de um ponto A ao ponto B. Só isso. Exato. As capas desse mangá são muito boas, sabe? Tem aquela página que é da Mari olhando no espelho, eu acho muito boa aquela capa. O cara, eu tô achando muito boa a arte dele nesse mangá, muito boa mesmo. Experimentação também, tudo, sabe? Sim. Maravilha, estamos terminando aqui então a mangagrafia dele com a última obra de 2015, Happiness, 3 volumes ainda em andamento, né? Assim como Inside Mari, pela Besatsu Shonen Magazine da Kodansha. Então ele tá publicando 2 obras em 2 revistas diferentes, né? E 2 editoras diferentes. Desde 2008 ele não aguenta ficar sem publicar 2 coisas ao mesmo tempo, né? Hoje verdade. Segue. A Konohana tava com o Ryoryu, aí depois começou a estar com o Mari, aí depois Mari tá com o Happiness agora.
É isso. Sobre o que é Happiness, meio por cima, assim, estranho. Happiness é basicamente uma história de vampiro. Na definição mais básica de tudo, por trás é uma história de vampiro. Pela frente, ele é uma história do Shuzo Oshimi sobre adolescentes e pessoas que têm algum problema social. Nesse caso, o personagem principal, que ele é um cara ali um pouco isolado, ele sofre um bullying um pouco... não é um bullying na escola, eles se aproveitam dele, né? Tipo, não batem. É um bullying, ele nada. Sofre bullying. Sofre bullying. Só bullying, não é tipo Koe no Katachi, só não é violência, bullying. só não é físico. Não é um bullying físico, é um bullying psicológico ali, que forçam ele a comprar as coisas e tal. E aí ele acaba sendo atacado por uma vampira e consequentemente virando um vampiro. Ele vai virando aos poucos, então no melhor ritmo Shuzo Oshimi, ele vai gradativamente mostrando como é o cara começando a se incomodar com a luz, com a vontade de beber sangue, com a fome que ele tem e comida não consegue suprir, esse tipo de coisa. Então ele tá indo bem devagar ainda, tá bem no comecinho, mas ele tá construindo esse universo, tá explicando como que eles se interagem com o mundo dos vampiros, o menino tá se descobrindo como vampiro, como ele pode viver, quem são os outros vampiros, aí tem uns outros amigos que também tem outros arcos que vão sendo desenvolvidos. No melhor estilo Oshimi também, todos os círculos de relações dele tá sendo levado pra baixo junto nesse progresso do mangá. Exato. Vai ser, pelo jeito vai ser uma espiral de sofrimento também. Talvez, né? Não sei muito ainda bem o que esperar desse mangá. O mangá ainda, tá muito, pode ir pra qualquer lugar. Sim. Eu acho uma possível teoria do nome do mangá, né? Porque Happiness, você pensa por que Happiness quando é tudo ao contrário. Porque pode ter relação com a situação quando ele se vê como um vampiro, ele vê tudo nublado, assim, ele começa a ver coisas, parece com drogas. Então é como se fosse a felicidade que a droga te traz. Então, quando você troca vampiros por drogas, a história também continua fazendo sentido de uma certa forma. Ele tem uma simbologia de quando é de manhã, tipo, a luz é tão intensa pra ele que ele tem que ficar com o olho meio fechado, ele não vê as coisas direito, e aí chega à noite, tipo, o céu tá todo brilhante pra ele, sabe? Tipo, chama atenção. Tem um negócio visual que ele faz, tipo, com os cenários que é bem interessante até. Ele tá bem abusando da simbologia e dos rabiscos pra representar os cenários nessa obra. Ele tá explorando um terreno um pouco diferente aí, né? Ele já tinha feito coisa sobrenatural, como a gente falou, mas dessa vez ele tá trabalhando um pouquinho diferente. Tem até algumas cenas de ação, uma coisa que não é tão comum dele. Então, a noite e o céu parece aquele céu do Van Gogh, né? Uma coisa bem malucona mesmo. Realmente dá pra ir pra qualquer lado esse mangá, eu acho. E tem uns capítulos recentes que já mostraram mais daquela parada de sexualidade e perversão. E que, tipo, tem outra coisa do Oshimi que é aquele detalhe, né? Tipo, de você justapor a cena mó bonitinha com algo mó terrível, deturpado também. Tem os dois personagens, tipo, abraçados, tipo, deitados, só que eles estão em cima de uma parada, tipo, eles acabaram de passar por uma experiência mó bizarra e tal. E ele meio que não desconstrói, mas uma coisa que eu amei é que, tipo, o cara que bebe sangue, ele, sei lá, sente cheiro de sangue menstrual. Eu nunca vi uma história de vampiro, tipo, mencionar isso, sabe? Deve ter alguma que já, tipo, tratou isso como uma coisa da obra, mas achei brilhante, cara. Foi a primeira vez que eu vi isso. Nossa, esse é o detalhe mais Oshimi de todos, né? Posso estragar um pouco sua graça? Eu tenho a impressão de que eu já vi essa piada em Crepúsculo. Pode ser. Mas aqui eu vi pela primeira vez, achei bem interessante. Se teve esse Crepúsculo também, bem feito, bem lembrado. Verdade. Não torna Crepúsculo bom automaticamente. Mas nem torna isso uma ideia ruim. Maravilha, cara. Estamos terminando aqui então essa mangagrafia do Shuzo Oshimi. Vamos opiniões gerais sobre o autor, e aí a gente tem a tradição de escolher uma obra favorita e a obra que você acha a melhor. Começando com você, poxa, fala aí. Caramba, comigo tá. Você que começou, foi essa temática, cara. Vamos terminar esse faz sentido.
A temática é isso, ok. Bom, vou começar então. Das minhas favoritas e melhor. Acho que minha favorita deve ser Happiness, porque desde o começo eu tô gostando bastante de acompanhar a história e, sei lá, nenhum capítulo até o momento me decepcionou. Apesar dele já tá começando a ir pra um caminho bizarro do Shine, que ele sim. faz muito. Mas está interessante, tá? Por enquanto tá como a que eu mais tô me divertindo lendo. Mesmo lendo semanalmente não, né? Mensalmente, que é difícil por ser uma obra do Shine. Mas a melhor deve ser Mari. Acho que Mari, que ele pega justamente todos os pontos bons que ele conseguiu desenvolver em Akuno Hana e tá fazendo isso numa obra sozinha, né, desde o começo. Sim. Apesar de Mari ser difícil de ler semanalmente, você, sei lá, a temática tá difícil de entender exatamente o que ele quer passar, tá? É interessante, ele tá conseguindo fazer as coisas bem e desenvolver, então acho que deve ser a melhor dele no momento. Minha opinião geral dele é que ele definitivamente é alguém interessante de se ler, só que eu já tinha lido todas as obras recentes dele, então o que era novo pra mim eram as obras antigas. É engraçado você voltar pra trás e ver, tipo, o pior, assim dizendo, depois. Então, interessante. Foi uma experiência esquisita, mas eu já gostava bastante dele, eu já sabia que ele era louco. Quando a gente começa uma obra dele, sempre, nossa, isso é uma obra do Oshimi, definitivamente. Eu acho que vocês terão algo mais adicional, já que principalmente o judeu descobriu o cara. Pra mim, ele é o Oshimi, não tem o que falar. Eu acho que, por mais triste que seja, não é tão comum que a carreira de um artista seja sempre ascendente. Por enquanto, o Oshimi tá seguindo uma sequência de ascensão constante, né? O comecinho ali nunca tinha subido muito, então mesmo quando pareceu que caiu, na verdade é porque nunca tinha subido, né? Então aquele Devil Ecstasy e Utanova ali, que são os mais fraquinhos, nunca tinha subido, tava num nível meio baixinho ali, e aí subiu legal, culminando principalmente sendo o pico, né, o finalzinho do Akuno Hana, e aí começando essas duas séries mais recentes, que é o Mari e Happiness. Então eu acho isso interessante, ver que o cara tá crescendo como quadrinista. Então eu fico curioso pra acompanhar. Eu tô acompanhando então as duas obras que ele tá lançando agora atualmente. Então eu tô curioso pra saber até onde ele vai e o que vem depois. É um cara que vale a pena ficar de olho. Minha obra preferida, melhor, a melhor obra dele, eu não consigo julgar, eu tenho esse problema pessoal, eu não consigo julgar bem obras em andamento. Então eu vou dar esse prêmio pra Akuno Hana como melhor obra, porque ele tá concluído, eu sei pra onde ele vai e sei pra onde ele foi e como ele quis fechar. Preciso esperar a Mari terminar e Happiness terminar pra poder dizer. Mas Mari tá como minha preferida e a que eu tô colocando fé que vai terminar bem. Eu acho que ela pode se tornar a melhor se ela terminar legal. Por hora é a que eu mais gosto da carreira dele. E você, Luke? Opiniões gerais aí. Bom, o Oshimi é um dos meus mangakas favoritos, assim, tipo, realmente um dos meus favoritos de todos. Eu, inclusive, já tinha lido todas as obras dele antes desse Mangagrafia. Eu não, tipo, eu só precisei reler porque fazia tempo. Mas, tipo, eu já tinha me interessado bastante pra fazer isso. Eu gosto muito, desde que eu comecei a ler Akuno Hana, sempre foi um mangá que eu adorei. E eu acho que é isso que eles falaram. É um mangaka que eu acho muito legal você ler todas as obras. Por mais que as obras não sejam muito boas no começo, você consegue ver um caminho que ele foi seguindo, você consegue ver, tipo, uma evolução. E que ele manteve as temáticas e, tipo, estilos, só que ele só foi melhorando muito com o tempo. E, bom, acho que é isso. Minha obra favorita e a melhor é a Akuno Hana pra mim, porque, primeiro, que terminou, tipo, perfeitamente, e segundo, que foi o que me fez descobrir o mangaka, e até hoje, meus favoritos é a única obra que eu tenho os volumes em inglês, alguns deles. Mas eu nunca daria melhor e favorito pra Akuno Hana. Por isso que é a opinião do Luke, não sua. Exato, cara. Aqui, esse final aqui é um espaço sem julgamento, ok? Tudo bem, eu tô enchendo o saco. Teve gente que falou que preferia Rotaro na vida e ninguém falou nada do Spirit Circle, então. Nossa, essa foi realmente... Minhas opiniões gerais aqui, realmente eu descobri o autor só pra fazer essa mangagrafia, né, e foi uma enorme grata surpresa pra mim, cara. Eu realmente não esperava nada do que eu li, foi muito proveitoso ler todas as obras dele, ver realmente ele, tipo, se encontrando e se desencontrando ali no meio do caminho. É engraçado porque eu acho que as duas primeiras obras dele meio que já tinham um feeling do que ele realmente queria fazer, e aí depois do caminho ele se perdeu e só foi se encontrar de novo em Akuno Hana. Muito louco, cara, eu acho tão diferente essa carreira que
que ele teve, cara. É muito interessante. Realmente. Só um adendo, Judeu. Uhum. É que todo programa a gente fala que o autor se vendeu em algum momento, né? E o momento que ele se vendeu foi esse momento que ele se perdeu aí, né? Que ele tava seguindo um caminho normal, aí tipo, ele foi falar, vamos fazer uma putaria aqui só de boa e tentar ganhar dinheiro. Devil Ecstasy, Yutai Nova e Ryo no café, nesse café aí, é tipo as 3 vendidas dele aí. Ganhou dinheiro pra poder fazer a Konohana, né? Pois é. E o pior é que nem deu certo, né? O Yutai Nova foi cancelado. E também, parando pra pensar, foi bom, sabe? Porque talvez, em alguns aspectos, talvez ele entrou meio cedo, assim, sabe? Tipo, talvez não tava tão encontrado realmente, sabe? Talvez não se fosse vender, a Konohana veio no momento que tinha que vir na carreira dele mesmo, sabe? Principalmente, talvez, no aspecto de arte mesmo, né? Eu acho que foi bom mesmo, vir no momento que veio. Um autor muito diferente, muito único e que tem esse senso autoral muito forte, cara. Foi isso que eu senti no final das contas, o que eu mais apreciei, sabe? O cara tá escrevendo o que ele quer ali mesmo, do jeito que ele quer, porque tem algo a ser passado em todas as obras, menos essas do meio, sabe? Então, tipo... É verdade, concordo. Eu senti isso quando voltei a ler Yumeko, assim. Muito bom, cara, muito bom. Parece que quer passar o que ele quer. Eu vou copiar as suas obras favoritas e melhores. Estranho, a minha obra favorita hoje em dia, sem dúvida alguma, é Inside Mari. Muito gostoso de acompanhar, tenho forte apreço por tudo que ele tá fazendo ali, mas vai saber, né? É muito difícil cagar o que já tem agora, sabe? O cara tem que fazer muita coisa errada, algum final muito, tipo, sei lá, era tudo o sonho do cara, sabe? Nossa. Se for um final feliz, eu acho que já vai ser um pouco perigoso. Não, eu consigo imaginar finais felizes e bons pra essa história. Assim. Não sei se feliz. Acho que um agridoce é mais a cara de Mari. Pode ser. Ok, pode ser. Mas vai saber, né? Por isso também dou minha obra de melhor pra Konohana, mas sem nenhum ressentimento, porque a Konohana é muito bom também, cara. Muito bom também. Eu não esperava ser tão bom assim. Foi uma bata surpresa. De novo, a história tomava uns caminhos que eu não esperava. Tipo, só isso, só por ser tão diferente, já tinha me conquistado. E muito pessoal também, ó. Muito pessoal. Acho que cada um pode ler um pouco sobre si mesmo dentro dessa obra. Então é isso, cara. Fechamos aqui esse autor tão único. Eu me pergunto como será que foi escutar esse podcast. Porque, tipo, demorou muito pra chegar em uma obra que alguém conhece, sabe? É verdade. Mas é normal isso. Sempre a gente tem que passar. É difícil o autor começar de cara acertando, né? Mas assim, com o Furuya, a gente demorou com o Furuya, né? O Furuya, nem lembro quais são as primeiras obras dele. Não, Furuya começou com o Palepoli, depois o excelente das meninas ali. Das girls. Um que começou certeiro, em certo aspecto, talvez é o cara. Nossa, não sei mais o nome do cara de Slandunk, o Takehiko Inoue. Takehiko Que teve aquele one shot. Não, ele fez Chameleon Jail. Você tem que falar dos one shots daquela sériezinha, né? Não, cara, é difícil. As pessoas têm que errar. Por isso que você não pode criticar a primeira obra, tipo, acabar com a pessoa e falar pra ela nunca mais publicar na primeira, sabe? Você tem que dar uma segunda chance, sabe? Olha só, o Ozano começou com o Nijigahara. A primeira obra do Ozano, Nijigahara? Quer dizer, o Nijigahara ou o Subarashi Sekai. Os dois estão no mesmo ano aqui. Caraca, esse filho da puta sabe o que faz, hein? Porra, mano, e Ozano é outro nível, né, meu amigo? Não, se bem que o Subarashi Sekai começou com Blame também, então. Nihei começou com Blame. O one shot de Blame era ruim só aqui, né? Vem cá, uma pergunta aí. Agora que vocês todos leram o mangá, existe a possibilidade de um enquadrado já com Konohana? Eu toparia, mas acho que vai demorar um pouco. Ano que vem, talvez, por isso. Só jogando aí. Até topo, mas vou falar mal da primeira parte quase inteira. Ele vai ser... Ele vai estar na nossa visão no futuro. Não vamos agendar já, mas a gente está de olho nele. Tá bom.
Leitura de e-mails, estranho. Nossa, tô cansado. Essa leitura do Mangá Quadrado 179. Você, magazelistas. Os e-mails que a gente chega aqui chegam no contato @alquadrado.do, além dos comentários no blog http://www.alquadrado.do. Não tem www. Não tem? Não. Oficialmente? Eu acho que se digitar nem dá deixa eu ver. Não vai. Não, vai sim, direciona. Direciona. Não pode ser não seria um site, sei oficial, lá, da né? Se TV. www. Você sabe que um dia vai existir uma geração que nunca vai saber por que existe www. Não, que tipo, nem sabe que algum dia precisou escrever isso, né? Cara, recadinho. Manda aí, qual é o recado? A gente já falou algumas semanas atrás, vamos recordar agora, porque é semana que vem. Já temos o próximo Mangá Enquadrado, que vai ser de Haikyuu. Sim, o Mangá Enquadrado pra praticamente ninguém escutar, porque vai ser de um arco lá pra frente do mangá, né? Uma partida em específico. Mas quem viu o anime, acho que dá pra ver também, porque, se eu não me engano, a segunda temporada do anime foi até onde a gente vai falar, né? Acho que parou exatamente ali, diga-se de passagem. Exato, que a gente vai falar do segundo jogo do Karazuno contra o Aoba Josai, ou o segundo jogo oficial, né? Porque tem um jogo treino e tem um jogo, e aí o segundo jogo, mais ou menos volume 15 ao volume 17. Isso aí. O que a gente tava comentando que é o melhor jogo do mangá inteiro até agora. E então nós vamos falar dele. Quem não leu Haikyuu já deveria ter lido. Não sei se vai ter tempo de ler até semana que vem. Mas fica o recado pra quem leu já, ficar esperando ansiosamente. Mas leiam porque tá muito bom, cara. O melhor mangá que eu tô lendo hoje em dia, viu? Eu acho. Ainda está muito bom. Ainda está muito bom. Vamos lá então, cara, pro Slowpoke Report, a sessão que a gente comenta coisas do passado, que não são desse programa especificamente qualquer outra coisa. Só vamos falar um pouquinho, talvez, do Revisitando Recomendações, esse Mangá Pocket que a gente fez semana passada no lugar desse Mangagrafia, né? Ótima recepção, o pessoal gostou bastante, acho que a gente vai continuar fazendo, né? Quando der um tempinho aí. Porra, a gente pega uma semana de folga a cada 5 programas, tô dentro. Ok, vamos ver isso aí. Tô super dentro. Que bom que o pessoal gostou, fiquei feliz. O Gabriel Terrazas, ele nos recomenda, né? Porque ele diz que ele encontrou o Slam Dunk do beisebol. Rookies, que pra ele é realmente 10 de 10. Você deve ter lido. Não lê. Não leu Rookies? Não. Nunca nem ouvi ninguém falar tão bem assim de Rookies, não. Eu já ouvi falar, Inclusive, duvido que seja. Tá ok. O Yuri Henschel quer saber das revistas da Marvel, que estranho. Leu está mais gostando. Quais da Marvel você leu está mais gostando? Então, é que eu tinha comentado, né, numa leitura de e-mails. O que eu mais gostei, sem dúvida, foi o Visão, né, The Vision. Isso eu gostei também muito. Tá bem legal. O segundo que eu gostei foi a Pets Walker, que eu acho que tem um clima meio... Pets Walker, a.k.a. Hellcat, que tem um clima meio de... como chama? Não, de Scott Pilgrim, assim. Ele é bem... Eu acho que tá bem legal. Sei lá, o Doutor Estranho eu gostei. Tô gostando da Black Widow. Nossa, tudo, então. Do Cavaleiro da Lua tá legal. Karnak é legal. O que eu não gostei, eu abandonei já. Eu não tinha gostado muito do Pantera Negra. Eu não tinha gostado muito do Hulk. Do Totally Awesome Hulk lá, que é o Amadeus Cho. O Homem-Formiga eu até achei legalzinho, mas não fiquei empolgado pra ele. Tem um monte que eu não segui. Li um e larguei. Inumanos, li um e larguei. Mas principalmente Visão e a Pets Walker. Foi isso que eu mais gostei. Ótimo aí. Tá dito então. Ele sugere 2 segundas potências pra gente. Um sobre o jogo Inside, dos mesmos criadores de Limbo. E um de Visual Novels, mais especificamente Fate Stay Night. Esse segundo eu já... Adianta que não. Sabe quantas horas de jogo é Fate Stay Night? Chuta aí. Não faço ideia. 70. Nem fudendo. Nem fudendo, né? Não vai acontecer. Se fosse um Division 9, eu adoraria fazer um de Saia no Uta se um dia você jogar. Podemos avaliar essa possibilidade. Saia no Uta é 2 horas de jogo, e é muito bom. Inside eu ainda não joguei, mas estou muito afim de jogar. Tô afim também. Mas não sei se vai ter programa, vai depender do que a gente vai achar do jogo. Teria que ser muito bom e muito diferente pra gente comentar. Sim. O Danilo Longe leu Spirit Seeker e gostou muito do podcast, também leu 8 volumes de Horizon Orange. O Sérgio Júnior, inclusive, também leu Orange e quer saber a nossa opinião sobre Undertale. Acho que você nunca jogou Undertale, né? Não. Eu joguei, eu tive um problema, porque me hyparam muito e aí eu não gostei muito, no final das contas. Acho um pouco overrated, mas talvez se eu jogasse pela 3ª vez eu gostasse. Talvez. Eu tenho que jogar 3 vezes pra gostar desse jogo. Ok. O Vlad Schiller
de acordo com ele, alcançou Vinland Saga, leu Pluto e começou Dorohedoro. Só coisa excelente. E por fim, a Paula do Rio Grande do Sul descobriu o podcast recentemente e nos sugeriu um enquadrado de A Girl by the Sea e mais programas no estilo um mangá D. A gente ainda vai ter que avaliar quais outros um mangá D a gente pode fazer. Ok. E A Girl by the Sea, talvez, quem sabe. A gente gosta do Asano. Pode ser mesmo. Pode entrar na lista no futuro. Maravilha, cara. Sobre o tema do programa, então, né? Você, mangazelistas, a gente tem aqui o Kimaris, ele ou ela, não sei, na verdade, acho que é ela. Comenta que se identificou muito com você, estranho. Que mangá na wishlist sempre acaba. Que você comentou que mangá na wishlist sempre parece uma ordem, né? Tipo, uma obrigação. Que ela prefere a sensação caótica de escolher, tipo, mangá a esmo e ler completamente aleatoriamente, né? Acho que tem muito dessa sensação, sim, cara. Também comenta que ela já fez listas de listas do Filmou. Nossa, isso é demais. Lista de lista. Eu lembro, eu acompanhava. Nossa, faz tempo que eu não entro, mas eu acompanhava um site de games chamado Games Radar. E eles tinham várias listas, era um site meio cômico. Eles faziam vários top 7. Eles faziam. E aí, eles faziam tanto top 7. Que fizeram um top 7 de top 7. Não, e aí eles fizeram, porque há anos existia esse site, então chegou uma hora que eles fizeram um top 7 dos top 7 dos top 7. Caraca. Quando juntou 7 dessas listas, eles fizeram... O Chaturanga, ele diz que gosta e usa a parte do mangá Stats, do mangá Updates, pra descobrir mangás que estão subindo de popularidade. Eu nunca entendi essa parte do mangá Updates. Já vi por cima e falei, ok, não sei. Funciona tipo bolsa de valores, cara. Tipo, as notas estão subindo. Alta, né? Exatamente. É bem interessante mesmo. Não uso pra descobrir muitas coisas, não. É meio difícil no final das contas. Eu tô entrando aqui agora, nesse momento, datando podcast, quem tá aí primeiro é ReZero. Aquele anime que tá todo mundo falando. Então, né, faz sentido, né? Pode ser. O Sérgio Júnior comenta aqui especificamente sobre o MyAnimeList. Tem um site que faz estatísticas dos perfis do site, dando uma média de notas, de gêneros favoritos, de volumes lidos e tendo até achievements, como ler mais de 100 mangás, mais de 200, enfim, muitas coisas. E eu admito que sou um verme, pois já li e assisti coisas curtas e rápidas pra contabilizar no MyAnimeList e inclusive ganhar achievements. Que vergonha essa, Juju, né? Mas eu acho que... Eu já li coisa curta pra poder tirar da minha wishlist. Porque, tipo, eu falava assim, caralho, é muita coisa. Deixa eu pegar o que é mais curto. Tipo, eu nem queria ler. Aí eu pegava só pra, sabe, sai fora, conta como lido e sai da minha wishlist. Tá, só pra, tipo... dar um tique ali, né? Pra sair diminuir a lista. Eu fiz isso pra diminuir a lista, não pra aumentar a lista. Triste, só digo isso. O Thales de São Paulo, ele comenta. Ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: normalmente eu só uso as listas de séries que planejo ler e as que já li. Mas esse ano precisei estrear a lista de dropados porque tive a brilhante ideia de começar a ler Nisekoi. Parece uma ideia estúpida, porque mas ano passado eu li a coletânea de one-shots do Naoshi Komi e o piloto de Nisekoi foi um dos meus favoritos. E ouvi dizer que Nisekoi estava na sua fase final, então ignorei seus avisos e comecei a ler. Putz. Mas é um bom mangá pra estrear a lista de dropados, eu acho. É uma boa ideia. Bem emblemático, É engraçado isso, né? O Naoshi Komi é o cara dos one-shots, né? Ele tinha que viver disso, eu acho. Tipo, o cara dos one-shots, só faz Ele é o cara das promessas, na verdade. Ele promete que vai ser bom e nunca é. Próxima aqui é a Isaura, ela comenta assim, ó: o mal da lista é o mesmo do colecionismo. Quando ela perde o controle, você passa mais tempo editando a lista do que lendo mangás. Tinha e tem uma lista no Excel onde eu listava o que eu ia ler e o que eu ia comprar. Ficou gigante, sem sentido e desatualizada. Cara, que triste. Lista desatualizada. Nossa, mas a lista desatualizada é muito triste. Esses dias eu entrei no Filmou e aí felizmente eu tenho uma lista de coisas que eu vejo e assisto ao longo dos anos, que eu comecei ano retrasado e aí eu tinha do ano passado e desse ano. Aí eu fui pra atualizar e eu não atualizava fazia mais de um ano. Felizmente eu tinha essa lista, eu só fui seguindo ela e atualizando no Filmou. Eu lembro que eu comentei aqui uma vez de eu pegar uma lista desatualizada do MyAnimeList, que eu não atualizava, sei lá, 4 anos. E aí tinha uns negócios absurdos ali. Tipo,
tipo, Death Note 10. Sério. O meu My Anime List não deve estar tão desatualizado, mas deve estar desatualizado. Deve ter uns absurdos ali. Deve ter. O Jorge Joestar, ele gostaria de... ele diz o seguinte: gostaria de me solidarizar com um judeu ateu em nome de todas as pessoas que colecionaram Monster. Todos nós compramos edições repetidas. É impossível não fazer isso. Quem não fez simplesmente não viveu. Cara, eu me senti muito feliz quando eu li isso. Eu juro que eu achava só eu, tipo, fui idiota que não lembrei a capa. Eu mesmo comprei 3 vezes errado edições diferentes. Sorte que o meu fornecedor é gente boa e era só eu voltar lá no dia seguinte e trocar por outra coisa que eu coleciono ou ficar de crédito. Mas ninguém ainda superou você, né? Você nossa, 2 vezes errado a mesma. 2 vezes errado a mesma. 3 vezes diferentes é uma coisa. Agora, 2 vezes a mesma, pra mim é impressionante mesmo. Eu devia... sei lá, né? Deixa assim. O Yuri Reichel mandou também e-mail aqui, ele falou, ó: acho que outro ponto para justificar essa necessidade intrínseca de registrar tudo que consumimos e acabou não sendo mencionado no episódio é um argumento do judeu ateu em um dos primeiros episódios do Segunda Potência, o vício em jogos. Nossa, não escuto esse aí faz tempo. No qual ele, o judeu ateu, ressaltou a tendência humana em converter diretamente em números, dados, o volume de nossas experiências diversas em algo tangível e mensurado por intermédio de níveis e números claros que sintetizam de forma objetiva e porventura exponham a questão do EPNs falado no podcast, o quão abalizados somos em determinada coisa como prova cabal de nossa evolução nessa área X. Cara, é tudo pra mostrar pras pessoas no final das contas. É pra poder olhar pra lista com orgulho e falar, olha aí, ó, essa lista aí, que beleza. Só o que eu fiz. Vai dar sentido pra vida, né, cara? Senão... esse é um bom sentido pra vida, né? Fazer uma lista crescer. Cara, mas a existência não tem lista, né? Então a gente tem que criar mesmo. É a gamificação da vida. É isso aí. E finalizando, novamente o Vlad Schiller, ele diz o seguinte: meu método é simples, dividir e conquistar. Minha lista principal fica no My Anime List. O My Anime List não avisa quando saem capítulos novos, mas eu uso um plugin do Chrome chamado Manga Viewer que faz exatamente isso. E quando eu morava no Brasil, minha lista de volumes comprados era o do Guia dos Quadrinhos. Mais de uma pessoa citou o Guia dos Quadrinhos. Sim. Eu até tenho o perfil, mas quando eu comecei a listar e eu vi que tipo, ele não tinha uma interface que ajudava eu a cadastrar vários em sequência, eu desisti. Porque você tinha que entrar em um, clicar pra adicionar, entrar no outro, clicar... Não, tinha que ser tipo, ouvir a lista e sair clicando, adiciona. Não adiantou muito. Aí não adiantou muito o Guia dos Quadrinhos, mas tem ele, né? Das pessoas que mandou e-mail, inclusive, reclamou da interface e tudo mais. E o Manga Viewer também é o aplicativo que eu uso no Chrome. Chegaram a perguntar isso nos comentários. É o Manga Viewer. Maravilha, cara. Terminando então aqui a leitura de e-mails. Tem alguma coisa que você quer comentar? Eu tô numa jornada de ouvir álbuns, né? Já falei algumas vezes, na jornada de ouvir álbuns esse ano, um por dia. E teve uma fase aí que eu comecei a ouvir vários casting recording, original casting recording, que é de musicais da Broadway. Normalmente eles gravam um álbum e aí eu ouço esse, né? Às vezes é pra você entender toda a história só por esse álbum. E um que eu ouvi essa semana e que eu gostei muito, muito mesmo foi The Book of Mormon, que é dos caras que fizeram South Park. Eles fizeram um musical sim. sobre Mormons. E, cara, é muito engraçado. Todas as músicas são muito boas, muito bem feitas e engraçadas. Umas letras, uns trocadilhos bem bolados, umas piadas boas e tal. Vou dar uma olhada. Bem legal. Fica a recomendação aí. Curioso, cara. Curioso. Porque essa sua... Eu ia até comentar com você outro dia desse que essa sua jornada aí de ver álbuns, você gosta, tipo, de alguma coisa? É uma boa pergunta, sabe? Sim. Você gosta do... Como assim? Porque eu só reclamo? Você não gosta de nada. Você não gosta de nenhum álbum. É impressionante. Não, eu gosto de bastante coisa, pô. não. Eu vira e mexe quando tem um post lá no Facebook, eu vou dar uma olhada aí, tipo... meio nada demais. Aí o próximo é meio medíocre. É muito difícil ter uma coisa impressionante. Não. Normalmente é meh. Quase sempre. Que é a vida. A vida é assim. A maioria das coisas é meh. A maioria das coisas da vida é meh. Tem razão, cara. Então, tem algumas coisas. Até que um número aceitável de coisas que eu gosto. É porque teve uma fase que eu recentei recomendação de gente que não me conhecia muito bem. E aí veio umas coisas que eu... Nossa senhora! Mas agora que eu tô escolhendo, eu tô...
Recomendação da semana é minha. É sua, cara. Boa sorte. Existem alguns mangás que a gente sempre não, mas vira e mexe a gente cita como bom exemplo de uma ou outra coisa. A gente cita que gosta, mas a gente acaba esquecendo de recomendar. E muita coisa ficou pra trás, aí algumas coisas a gente compensou com o tempo. Teve um que a gente nunca compensou e é o que eu vou recomendar aqui hoje, que é um mangá de 10 volumes chamado Yokohama Kaidashi Kikou. Yokohama é um mangá que conta a história de aparentemente um futuro apocalíptico, mas tipo, é um pós-apocalipse, sabe? Tipo, não estão destruindo nada. É um pós-apocalíptico. É um pós-apocalíptico, porque acabou já a destruição e tipo, agora a pessoa tá vivendo no que sobrou, sabe? E é um Japão que tá meio alagado, o nível da água tá subindo gradativamente, e a gente acompanha a personagem principal, que é a Alpha. Ela é um robô que tem um café. Ela tem uma cidadezinha lá num lugar meio perdido. Ela tem um café e é isso. Ela vive. A história basicamente é sobre ela vivendo nesse café, as pessoas que moram em volta dela, como ela interage com elas, as pessoas que visitam o café, como ela vê a passagem do tempo. Acaba surgindo outros personagens, a gente vai vendo o desenvolvimento de cada um deles. Mas ele é um mangá bem de contemplação. É o epítome do Slice of Life, né, esse mangá. O termo japonês que usam pra isso é Mono no Aware. Exatamente, Mono no Aware. A ideia de ver as coisas da vida, as coisas efêmeras da vida, né, como a gente percebe o mundo passando e como é tudo efêmero e tudo esse tipo de coisa. Sim. E o mangá, ele é basicamente isso. São 10 volumes que a gente acompanha o tempo passando pra todo mundo e não passando pra ela. E esse talvez seja o aspecto mais interessante da obra, né? Você tem um bom momento lendo, mas ao mesmo tempo você vai percebendo o quão melancólico é a vida. Sim. A vida eterna é melancólica, o quanto tudo é passageiro, né? Tudo vai e muda, e mesmo que tudo esteja bem, as coisas mudam. A vida é assim. Eu acho que é um mangá bem gostosinho de ler, bem tranquilo de ler, e acho que dá pra tirar algumas reflexões de dentro dele. Então acho que a gente já usou ele de alguns exemplos, em algumas histórias, como o próprio podcast, em alguns podcasts, como o próprio podcast de Slice of Life. Sim. O Rubio gosta bastante dele, eu até achei que nas participações que ele teve aqui ele ia recomendar alguma vez, mas ele nunca recomendou. Era um mangá que o Rubio tinha que recomendar e nunca recomendou, né? É o mangá favorito dele, até onde eu sei. Bobeou, eu recomendei, então. Ele teve 180 programas, eu usei. A gente não convidou nele os 180, mas é verdade. Mas ele participou de algumas vezes aí. E ele tá no chat do podcast. Se ele quisesse, ele podia participar de vários. Ele recomendou Arya no lugar de Yokohama num episódio. A culpa é dele, sim. Exatamente. Então fica aí a recomendação dessa semana. Yokohama Kaidashi Kikou. Eu não sei qual que é a tradução de... Yokohama Shopping Trip. É uma viagem de compras pra Yokohama. Recomendo. Excelente mangá mesmo. E só resta dizer o quê? Até semana que vem. Eu não vou completar. Até semana que vem. Não vou dar satisfação pro Leonardo.